O professor, jornalista e escritor Domingos Pascoal de Mello já publicou vários livros. Auxiliou na criação e na instalação de movimentos culturais literários em todo o país. Ele conversou com o repórter Luciano Augusto sobre a história de Padre Mororó, o pároco cearense natural da cidade de Groaíras, que marcou a história do país e ficou conhecido como um revolucionário da época. Padre Mororó liderou o repúdio de Quixeramobim ao autoritarismo de Dom Pedro I. Foi diretor do primeiro jornal do Estado e, com o fracasso do movimento, foi preso e condenado. Neste ano, são lembrados os 197 anos da morte dele. Vamos conferir a reportagem. O Identidade Cultural conversa hoje com o jornalista, advogado, escritor e professor Domingos Pascoal de Mello. Cearense de Groaíras, mora em Sergipe há 35 anos e hoje conversa conosco sobre Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque Mello, o Padre Mororó, que foi executado no dia 30 de abril de 1825, há quase 197 anos. Primeiro, Domingos, seja bem-vindo à TV Assembleia. Muito obrigado pelo convite de aceitar estar conosco agora. Eu aqui agradeço a você, Luciano, agradeço a Clara, que pactou isso aí. Nós estamos aqui exatamente para falar sobre uma das personalidades mais importantes deste Ceará. Um homem que deu a vida pela nossa liberdade e é lá de Groaíras. Ele nasceu no antigo Riacho dos Guimarães, né? E nós estamos muito felizes em poder fazer isso e agradecemos. A ligação sua com o Padre Mororó já vem desde Groaíras, mas como foi que começou esse interesse de conhecer, de estudar a vida do Padre Mororó? Eu me formei em filosofia em 82 e eu sempre me perguntava sobre a nossa história, a história do cearense. Depois fui descobrir a história do brasileiro. Nós não temos resgates de história. E aí eu fui ver na minha terra, né? O que eu teria lá na minha terra. Aí eu me lembrei que ele, Padre Mororó, é teoricamente um ancestral meu. Ele é Melo. Só tinha uma família Melo lá. Ele é Albuquerque. Só tinha a família Albuquerque lá. Né? Ele é Loyola. Só tinha... E aí eu disse, poxa, esse cara é meu parente. E assumi. Disse, vou pesquisar sobre esse cidadão. Você sabe, a vida nos manda para cada lugar, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, eu morei no Rio, morei aqui em Fortaleza. Então, aí eu disse, bom, agora fui morar em Sergipe, né? Em 1988, e aí não parei de escrever, de estudar, de pesquisar. E aí fui descobrindo cada coisa muito boa. Ô Domingos, qual é hoje a importância do Padre Mororó para toda essa história do Estado do Ceará? De que forma ele lutou por manter o Estado? E conta um pouco para quem não conhece, evidentemente a história é muito longa, mas qual foi a importância do Padre Mororó para todos nós? Primeiro que Padre Mororó, ele foi uma pessoa muito inteligente e ele foi, vamos dizer, convidado, né? Você vê o seguinte, ele foi convidado para ser assessor do governador da província, na época, Manuel Inácio Sampaio, o governador Sampaio, e ele foi convidado simplesmente porque, em 1916, ele fez um discurso saudando que não era imperador ainda, o Dom Pedro, não era Dom Pedro, era Pedro de Alcântara e tal. Então, ele fez uma saudação tão bonita e ao próprio governador que ele ficou encantado e convidou para a sua assessoria, né? Foi criticado até, o governador foi criticado, porque naquele tempo havia uma diferença. Mas, bom, então ele foi assessor. Veja, ele era imperialista, né? O governador Sampaio servia ao império quando Dom Pedro assumiu. E aí ele ficou lá por vários anos, né? Saiu em
1821, mais ou menos. Aí veio o grito da independência, né? Aí todo mundo feliz, pensando que estava livre do jugo, né, português. Mas ali aconteceu apenas a primeira independência do Brasil, porque ficamos livres do jugo de Portugal, mas não do jugo dos portugueses. E o Dom Pedro era português. E quem mandava mesmo, quem tinha os benefícios de tudo, tudo que era produzido, era o português. O brasileiro, que tinha até um apelido meio jocoso, eram chamados de os pés de chumbo, né? E os portugueses, os marinheiros, era quem tinha todas as rendas, todas as empresas, tudo. E tudo que o pobre do brasileiro fazia era para o português. Isso revoltou muita gente, já revoltou antes, em 1792, Tiradentes se rebelou contra isso, né? Então, Padre Mororó é tão importante para o Brasil, para a história do Brasil, que se assemelha, talvez até mais ainda do que Tiradentes. Agora, Domingos, o que é que levou Padre Mororó à sua execução, que está sendo lembrado agora? Dia 30. Dia 30. O que levou a essa execução que aconteceu exatamente aqui em Fortaleza? Bom, então ele até 1822, ele era imperialista. Mas em março de 1823, Dom Pedro cria uma constituinte, né, onde estavam os irmãos Andradas, que são José Bonifácio, os dois irmãos e outros, e para fazer uma constituição. Legal, todo mundo feliz da vida. Poxa, vamos ter uma constituição. E aí, quando foi... Ele queria que entrasse uma coisa lá, que era o poder moderador, que era dele, e não, o Zé Bonifácio não aceitava. Aí ele, quando foi no dia 12 de novembro de 1823, aconteceu a conhecida Noite da Agonia. Ele mandou todo mundo prender todo mundo, expulsar do país, prender e tal. Acabou a Constituinte. E pronto. Só aí foi um absurdo que para uma pessoa como o Padre Mororó, que era um iluminista, né? Um cara que lia o jornal Correio Brasiliense, feito na Inglaterra naquele tempo, e vinha para cá, ele recebia o jornal, era uma pessoa bem informada, e vendo os movimentos lá para a Europa, ele lia sobre isso. E mesmo sendo imperialista até então, ele não podia aceitar aquilo ali. Sim. Não é? Aí ele fez o quê? Foi procurar algum meio para resolver esse problema. Nisso vem o pessoal do Pernambuco, a ideia trazida pelo José Martiniano de Alencar, filho de Bárbara de Alencar e pai de José de Alencar, né? Bárbara de Alencar e aquela família merecem muitas histórias, porque foi uma família que fez muito. E aí trouxeram a ideia da Confederação do Equador, a ideia de contestar isso. E aí, como previu Dom Azeredo Coutinho, o reitor, reitor e fundador do Seminário de Olinda, quando ele foi para lá, ele foi um dos primeiros alunos, junto com Frei Caneca, Padre Miguelinho, Padre João Ribeiro, e Dom Azeredo Coutinho o acolheu para ser seu secretário. E até tem um motivo, depois, se você quiser, eu explico por quê. E aí Dom Azeredo Coutinho vaticinou o seguinte: este jovem há de se perder na primeira revolução que houver. Isso era 1800. 20 e poucos anos depois, ele realmente já estava envolvido. Então foi isso. Ele se aliou a essas pessoas e, claro, foram perseguidos, presos, julgados.
O julgamento foi uma coisa horrorosa, porque o julgamento, um processo oral, parece que demorou 6 dias. Nesse julgamento, e aí vai mais uma pergunta, Domingos, como era a aceitação da população da época com relação a toda essa movimentação do Padre Mororó? Como a população via o pároco na época? Veja só, eu não tenho muitos dados sobre isso, porque Padre Mororó nunca sofreu pressão do populacho, né? Sim. Que é aquela de cuspir na cara, Exato. jogar pedra, aquela coisa. Eu não tenho nenhuma notícia dessa. Ele era uma pessoa muito agradável, inteligente. Pessoa inteligente é sempre agradável. Sim. Né? Então, eu não teria assim, uma notícia para dizer. Ele não sofreu muito da população. Eu creio que não. Estou falando juízo meu. Os problemas que ele teve mesmo foi contra os seus julgadores, contra as pessoas que infelizmente o mataram. Como é que foi a execução do Padre Mororó? Que é que a história Padre Mororó foi ao Rio de Janeiro levado para falar com Dom Pedro. Ele não, outros também foram recebidos por Dom Pedro. Dom Pedro disse: pai, velho, tu já está velho mesmo, vai continuar. E ele veio todo satisfeito, pensando que tinha sido anistiado, que podia. E quando chegou aqui foi preso. Então, o julgamento foi feito pelo Jacó, tem um nome em inglês, eu não me lembro agora, mas foi assim uma coisa muito... se não me engano, o processo foi instaurado no dia 22 de abril, e no dia 30 ele já estava sendo executado. Tudo oral, tudo sumário e a condenação. Há uma notícia, eu não posso dizer que é verdade, de que depois que ele foi executado, não sei se é verdade, chegou uma anistia. Depois do que aconteceu. Inclusive, há quem diga que a anistia tinha chegado antes, tinha vindo no mesmo navio que ele veio, mas seguraram e disseram que só receberam depois. Isso são histórias, são narrativas que eu não tenho ainda nenhuma comprovação. Estou procurando comprovação, e não é fácil. Né? Então, foi isso. Nós temos uma coisa que eu vou até publicar, sobre o dia sobre a execução, que é uma crônica do Viriato Corrêa, que é uma peça para se botar no quadro. Se você ligou a televisão agora, nós estamos conversando com o jornalista, escritor, professor Domingos Pascoal, lembrando a execução de Padre Mororó, que aconteceu no dia 30 de abril de 1825, há exatos 197 anos. Padre Mororó, que era do município de Groaíras, assim como também o Domingos. O que é que está sendo programado para esses dias que lembram a morte do Padre Mororó, Domingos? Veja, eu fiquei muito feliz, porque hoje eu liguei para o secretário de Cultura, Luiz Carlos. Boa tarde para o meu amigo Luiz Carlos, está fazendo um trabalho belíssimo lá na minha cidade. E perguntei a ele: rapaz, nós temos o dia, Padre Mororó, uma lei, um decreto, um ato qualquer aí? Ele disse: não, dia 30 de abril é feriado em Groaíras. Porque Tiradentes morreu pelos mesmos motivos e tem um dia nacional. Exatamente. Aí escrevi um artigo, agora vai sair no jornal aí, fazendo esse paralelo, e vamos trabalhar para a gente ter o estadual e o federal, se Deus quiser. Você estava me falando que, inclusive, há uma programação de ser criado um cordel, não é isso? Não, Pedro Sampaio fez um cordel muito bom. Ele já foi lançar lá em Groaíras e foi uma coisa maravilhosa. Isso deu um resultado fantástico. E esse cordel nós vamos distribuir no dia 31, se Deus quiser, no dia 30. Distribuir para quem estiver por ali. Vamos botar um telão na praça. Eu vou fazer ainda,
gravar um depoimento e Dr. Ximenes, Dr. Raimundo Nonato Ximenes, nosso guru. Dr. Raimundo Nonato Ximenes, que vocês todos aqui conhecem. Dr. Ximenes vai também gravar um áudio e um vídeo. Luiz Cassiano Feijão também, Dr. Antenor, são todos coronéis, generais, sei lá, que já moram fora, mas são de Groaíras e amam Groaíras e estão muito empenhados em fazer, em fortalecer essa história. Nós temos que fortalecer o nome Padre Mororó. Eu até disse hoje, nesse artigo que eu escrevi, que Tiradentes passaram-se 167 anos para que dessem a ele essa homenagem de ter um dia dedicado a ele. Tudo bem, Tiradentes, Minas Gerais e tal, né? Mas eu quero ver Groaíras. O Padre Mororó já está com 197 anos. Então, já está na hora da gente começar a procurar. Quem sabe nos 200 anos? É verdade. Pense a gente receber da Assembleia Legislativa do nosso Estado um título desse, né? Muito bom. Domingos, quero agradecer a você pela visita aqui à TV Assembleia. Um tema espetacular, renderia vários programas falando da história de Padre Mororó. E fique à vontade para conversar com o telespectador nesses minutos finais dessa nossa conversa. Eu só queria, um dado curioso, é que Padre Mororó se tornou, depois, também assessor do governador Tristão Gonçalves. Inclusive foi forçado a vir para ser o assessor dele. Ele era um homem muito inteligente e todo mundo queria ter como ajudante. Bom, eu quero dizer para os meus conterrâneos queridos, especialmente para os meus conterrâneos de Groaíras, para a minha presidente da Academia Groairense de Letras, que é uma das coisas que nós temos muito orgulho de ter fundado lá em 2017 e está dando um resultado muito bom, né? Então, eu queria dizer o seguinte: vamos falar mais de Padre Mororó, vamos valorizar esse patrimônio grandioso que nós temos e que está esquecido, tá? Vamos fazer isso. E agradecer a você, Luciano, a você, Clara, por me convidarem, por me facultarem falar de quem tanto a gente ama. Obrigado, Domingos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.